Bom dia, sétimo ano. Tudo bem? Olha só, na aula de geografia nós vamos começar hoje a apostila 3 do terceiro bimestre. E a gente vai começar pelo capítulo 9, região norte. A região norte, vocês sabem, ela é uma das mais extensas do Brasil. Ela tem uma área ocupada de 45,3%. A região norte também, ela é uma das 5 grandes regiões brasileiras, estabelecidas pelo IBGE, o IGBE, e é formada por 7 estados, que é o Amazonas, o Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Acre e Tocantins. Se vocês observarem o quadro da página 3 da apostila de vocês, traz alguns dados sobre essa região. E vocês podem utilizá-lo como referência. Então, na parte de cima mostra a região norte, a área dela, né? Depois o número de municípios, a população, a densidade demográfica, o crescimento demográfico, mortalidade infantil, analfabetismo, participação no PIB nacional. E embaixo nós temos um mapa da região norte, né? Anexado pelo IBGE. A paisagem naturais. Na região norte é conhecida pela densa floresta equatorial úmida que se tem, a floresta amazônica. Pelo clima quente e úmido e pela grande quantidade de rios extensos e caudalosos. É a região do Brasil onde a paisagem natural mais interfere na ocupação do espaço. O relevo dessa região, de modo geral, apresenta baixas altitudes, com exceção das terras localizadas nas divisas do Brasil com a Venezuela, a Guiana e a Guiana Francesa. As formas de relevo dessa região não são homogêneas, como é possível observar no mapa a seguir. Esse mapa é um mapa da página 4, e através dele que a gente vai fazer esse exercício aqui embaixo. Com base no mapa, responda as questões propostas. Qual a forma de relevo é predominante na região norte? Bom, nós acabamos de falar sobre isso, né? E que tipo de rocha é mais comum nessa região? Bom, ali são as depressões com predomínio de rochas cristalinas. Que número e cor indicam a planície do Rio Amazonas? Que tipo de rocha predomina nessa unidade de relevo? Bom, o número 12 é a cor verde, indicam a planície do Rio Amazonas, na qual predomina a rocha sedimentares. Em que estado da região norte predominam as rochas sedimentares? No Amazonas e no Acre. Os planaltos antigos. O planalto da Amazônia Oriental é sedimentar e se estende de Manaus ao Oceano Atlântico. Em seu limite norte, o relevo apresenta escarpas. O que é escarpa? São relevos íngremes que podem ocorrer nas bordas das áreas do planalto. E é definido por uma frente de cuesta. Uma cuesta é a elevação irregular do relevo, formada por camadas de rocha de resistências diferentes e inclinadas em uma direção. Sua altitude média é de 400 metros e é recoberto por mata densa. Os planaltos residuais, eles têm esse nome porque constituem um resíduo, ou seja, o que restou de um relevo atacado pela erosão. Esses planaltos residuais ficam no norte amazônicos e eles correspondem principalmente às serras de Tapirapecó, Imeri, Parima, Acaraí, Tumucumaqui e do Navio, na qual o número de manganês foi muito explorado. Nessa unidade de relevo encontra-se alguns dos picos mais elevados do Brasil, como o Pico da Neblina, com 2.995 metros, e o Pico 31 de Março, com 2.974 metros, ambos situados no estado do Amazonas.
Esses números, diferentemente do que aparece no mapa da página anterior, foram atualizados pelo Atlas IBGE 2018. Os planaltos residuais sul-amazônicos apresentam uma vasta área plana, com morros de topos arredondados, distribuídos no espaço de modo descontínuo. Nessa formação localiza-se a Serra dos Carajás, onde há exploração de minerais com ferro, manganês, cobre e ouro. Lá, no Pico da Neblina, aqui na página 5 vocês têm a foto, é o ponto mais alto do Brasil, na Serra do Imeri, Santa Isabel do Rio Negro, Amazonas. Essa foto é de 2012. Lá nós temos também as depressões, no limite norte, tanto a depressão marginal, sul-amazônica, quanto a norte amazônica. Contém escarpas e ao sul, frente de cuesta. Essas depressões são cobertas de florestas densas. A depressão da Amazônia ocidental é cortada pela planície do rio Amazonas e apresenta terrenos baixos com altitude inferiores a 200 metros. As planícies também da região amazônica, a planície do rio Amazonas corresponde a uma faixa que acompanha as margens desse rio e de alguns de seus afluentes. A sua área mais ampla se situa na ilha do Marajó e sua superfície está coberta de mata densa e áreas alagadas. As planícies e os tabuleiros litorâneos são formados por sedimentos recentes, de origem marinha. Nas proximidades da ilha de Marajó, esses sedimentos se misturam aos carregados pelo rio Amazonas. A hidrografia da região, as regiões hidrográficas são constituídas por uma ou mais bacias hidrográficas contíguas, que apresentam características similares, mais ou menos parecidas, a fim de possibilitar uma gestão comum entre elas. Como estudamos anteriormente, existem 12 regiões hidrográficas no Brasil, sendo 3 delas na região norte. Aqui tem um mapinha dessas regiões hidrográficas. Além de extensos rios, há na região norte pequenos cursos de água, como os igarapés, em Tupi, Rio Estreito, que percorrem as áreas mais elevadas e penetram na selva. Aqui, olha, se vocês olharem esse mapa da página 6, aí mostra a região hidrográfica amazônica. Ela pega toda a parte de Macapá, Pará, Porto Velho, Acre, Roraima, Rondônia, toda essa parte ela pega. Agora, a parte de Tocantins é outra região, e o Atlântico do Nordeste também em Belém, que é outra região também que se pega. A região hidrográfica amazônica é caracterizada por uma extensa rede hidrográfica que ocupa quase 45% do território nacional e abrange estados da região norte. Então, ele abrange mais estados. O rio Amazonas, ele nasce nas elevadas altitudes da Cordilheira dos Andes, em territórios peruanos, e posteriormente ele percorre em trecho de planície. Nesse percurso, ele recebe dezenas de afluentes e também estão entre os mais extensos rios do mundo. Ele tem cerca de mais de 1.500 quilômetros. Na foz do rio Amazonas, ocorre o fenômeno da pororoca, que consiste no encontro das suas águas, na época da cheia do rio Amazonas, com as águas do Oceano Atlântico durante a maré baixa. Então, há um encontro, e esse encontro entre o rio e o mar se chama pororoca. A região hidrográfica amazônica apresenta relevo desfavorável para a navegação fluvial, com mais de 15.500 quilômetros de hidrovias. Além disso, existem trechos com grande potencial hidrelétrico, que lá nós temos algumas usinas hidrelétricas. Na atualidade, uma grande polêmica envolve a instalação da usina hidrelétrica de Belo Monte, no curso do rio Xingu, no estado do Pará. Em 2019, ela se tornou a maior hidrelétrica 100% brasileira. Mas os ambientalistas e moradores do entorno afirmam
que a construção dessa usina gerou graves consequências socioambientais, pois ao inundar 500 quilômetros quadrados de área, forçou mais de 30 mil pessoas a se deslocarem de suas terras. Esse impacto foi muito negativo e a natureza e o estilo de vida da comunidade tradicional dessa região também. Então, eles não consideraram isso como um avanço, e sim como um atraso. A região hidrográfica é a que mais apresenta unidades de conservação e terras indígenas, o que é fundamental para a proteção das nascentes dos rios. Se não houver, gente, uma preservação na nascente do rio, todo o rio adoece. Então, isso é muito importante. E como ela fica numa região indígena, essa nascente ela é bem cuidada. Região hidrográfica do Tocantins-Araguaia. A região hidrográfica do Tocantins-Araguaia é a segunda maior do Brasil. O rio Tocantins e seu grande afluente, o Araguaia, nasce na região centro-oeste. A usina hidrelétrica de Tucuruí, instalada no rio Tocantins, é a maior da região, fundamental para a geração de energia para o norte e o nordeste do país. Essa região ela tem grande relevância no contexto nacional, pois está inserida em uma importante área agrícola, caracterizada especialmente pelo cultivo da soja, e mineradora, exploração de ouro, amianto, cobre, níquel e bauxita. Por isso, suas águas são bastante utilizadas na irrigação e degradadas por resíduos da mineração. Além disso, a região é impactada pela redução da cobertura vegetal extraída em virtude da expansão dessas atividades. Vocês sabem que quando o minério é extraído de uma determinada região, ele polui, porque eles não fazem barreira, esses minérios vão direto para o rio e acaba poluindo esse rio e toda a fauna e a flora que existe, que depende desse rio. Então, isso é muito grave. E se isso não for controlado por causa do minério, porque eles jogam muito mercúrio e outros elementos na água, quer dizer, a tendência é que essas regiões não tenha cultivo de mais nada ali próximo e nem animais. O clima da região norte é atravessada pela linha do Equador. Em sua maior parte, ele apresenta baixas altitudes. Em razão disso, a temperatura é bastante elevada, com médias mensais que variam de 25 graus a 27 graus durante o ano. Assim, podemos afirmar que não há inverno com as características que essa estação tem no sul do país. Então, quer dizer, lá na região norte, o inverno é praticamente inexistente. Lembra de quando a gente começou esse capítulo? Por exemplo, uma amiga falando para o amigo que ia passar as férias lá, e ela em julho, e ela queria saber qual tipo de roupa que ela levaria para ela não passar frio, porque ela morava no Paraná e a região dela é muito fria. Então, isso já não acontece na região norte, porque mesmo no inverno a temperatura é bem alta. No decorrer do dia, a temperatura se eleva e a evaporação se intensifica, formando nuvens carregadas de umidade. O vapor d'água contido nessas nuvens se eleva em consequência do aquecimento e, ao atingir altitudes mais elevadas, resfria-se e se precipita. Esse tipo de precipitação é denominado de chuva de convecção. Outro fator que contribui para a quantidade de chuvas na região são os ventos alísios, que carregados de umidade se dirigem para essa área. Então, isso é muito comum. Lá nós temos o clima equatorial úmido e semiúmido, temos o clima tropical, que abrange o Tocantins, e nós temos em Tocantins o inverno seco, que ocorre por influência da massa tropical atlântica, que se instala no centro do país, onde perde a umidade e impede a chegada de ventos úmidos. Na próxima aula, na segunda aula, nós vamos estar iniciando vegetação original, ok? Então, até daqui a pouco, a gente continua com o segundo vídeo, ok? Tchau!